Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Na nossa conversa de hoje, nós vamos falar a respeito de pontuação. Primeiro, nós precisamos pensar qual é a importância desse conteúdo para a nossa conversa de hoje. Pensando na sua importância, nós precisamos pensar a respeito do texto. E aí, mais uma vez, a gente pensa que os conteúdos que nós não estudamos para fazer uma prova, para fazer um teste, para fazer uma seleção, nós estudamos para aplicar esses conhecimentos à medida que nós vamos produzindo os nossos textos. Quando pensamos em pontuação, nós pensamos na perspectiva de leitura, porque quando nós vamos ler um texto, a entonação que nós vamos dar a esse texto, ela vai estar relacionada à pontuação do texto. E quando nós pensamos em escrita também, porque quando nós vamos produzir um texto escrito, nós precisamos mobilizar os nossos conhecimentos linguísticos e, inclusive, os nossos conhecimentos em pontuação para poder organizar melhor o nosso texto e, assim, comunicar melhor, certo? Nós organizamos essa aula de pontuação em 2 momentos. Então, nós teremos o primeiro momento hoje e, posteriormente, teremos o segundo momento. Para começar, nós vamos começar partindo do texto, porque nós entendemos que é no texto que esses conhecimentos se organizam e nos dão uma condição de analisá-los melhor. Então, vamos pensar nesse texto, um diálogo que diz o seguinte: no ponto de ônibus, os amigos de escola se encontram após meses. Olá, Cláudia, como vão as coisas? Tudo na mesma, Penélope. Com você? Ah, meu filho, você não sabe. Mudei de emprego, comecei aquele curso, conheci uma pessoa maravilhosa e vou viajar no próximo mês. Certamente melhores notícias não existem. Pois é, o Rômulo, irmão da Keila, me apresentou um amigo e finalmente nos entendemos. Mas a dona Teresa não sabe ainda. E dona Teresa, como sempre, ciumenta. Então, a partir desse texto, nós percebemos que há aqui uma organização de sinais que nos ajudam a ler. Então, vamos começar falando sobre os 2 pontos. Quando nós pensamos aqui, nesses 2 pontos que aparecem, nós imaginamos o quê? Eles estão aqui para introduzir uma fala, para introduzir a sequência de diálogos que serão organizados no texto. Então, os 2 pontos, eles servem para introduzir uma fala, introduzir uma enumeração, explicar alguma coisa. Neste caso aqui, ele introduz uma fala. Na sequência, nós temos um travessão aqui, certo? Esse travessão, ele marca as falas das personagens. Observe que ele sai marcando à medida que eu vou mudar de personagem, aí eu trago um outro travessão marcando essa mudança. E nós também temos aqui a presença do sinal de pontuação, do sinal de interrogação. E ele serve para marcar uma pergunta. Olá, Cláudio, como vão as coisas? Se ele não estivesse aqui presente, em lugar dele eu tivesse um ponto final, eu daria uma outra leitura a essa enunciação. Eu diria, olá, Cláudio, como vão as coisas? E aí eu já teria uma situação problemática em relação ao sentido, tá? E aí, o que eu quero priorizar nessa nossa discussão é o uso das vírgulas, né? Nesse primeiro caso, nós temos o seguinte: olá, Cláudio, como vão as coisas? Observe que o elemento Cláudio, ele foi separado por vírgulas e ele funciona como um vocativo. O que é o vocativo? É aquele termo acessório dentro de uma oração. Ele não é obrigatório, ele é um termo acessório e ele serve como chamamento. Então, quando eu coloco um vocativo, eu preciso separar esse vocativo por meio de vírgula.
Se esse vocativo estivesse iniciando essa oração, então eu teria Cláudio, vírgula, como vão as coisas? Nesse caso, que eu tenho uma outra palavra iniciando a oração, ele é separado com uma vírgula antes e uma vírgula depois. Nessa segunda oração, eu tenho tudo na mesma, Penélope. E com você, mais uma vez, nós temos o uso da vírgula para separar o vocativo. Neste caso, o vocativo aparece no finalzinho, tá? Então, se ele aparece no início, se ele aparece no final, ou se ele aparece no meio, ele é separado por vírgulas. Nessa terceira situação, eu tenho, meu filho, você não sabe. Observe que aqui eu tenho vírgula antes e vírgula depois. Mais uma vez, é um vocativo. Continuando, diz, mudei de emprego, comecei aquele curso, conheci uma pessoa maravilhosa e vou viajar no próximo mês. Nós temos aqui uma sequência de ações. Olha só, mudei de emprego, que é um verbo. Comecei aquele curso, outro verbo. Conheci uma pessoa maravilhosa, outro verbo. Vou viajar no próximo mês, uma locução verbal. Então, para separar essa sequência de ações, eu uso as vírgulas. Mas aqui na frente nós temos, certamente, melhores notícias não existem. Observe que agora eu separei o termo certamente, que é um advérbio. Então, quando eu tenho locuções adverbiais, expressões que indicam circunstância de tempo, de modo, de lugar. Então, eu vou separar essas expressões por meio de vírgula. Mais à frente tem outro exemplo dessa mesma situação. Pois é, o Rômulo, irmão da Keila, me apresentou um amigo e finalmente nos entendemos. Mas a dona Teresa não sabe ainda. Observa aqui que o Rômulo, vírgula, irmão da Keila, vírgula, essa expressão irmão da Keila está nos explicando quem é o Rômulo, que apresentou o amigo para a gente. Se eu tenho aqui essa expressão que explica um termo anterior, eu chamo de aposto. E o aposto, assim como o vocativo, ele também é separado por vírgulas. Então, observe que ele tem aqui uma vírgula antes e uma vírgula depois, separando essa expressão que também é uma expressão acessória. Continuando, nós temos, me apresentou um amigo e finalmente nos entendemos. Esse finalmente aqui também é uma expressão adverbial, assim como o certamente, que nós vimos agora. Na sequência temos, mas a dona Teresa não sabe ainda. Observe que aqui eu usei ponto e vírgula. Eu poderia usar vírgula antes do mas? Sim, eu poderia usar vírgula antes do mais. Mas neste caso aqui, que nós já tínhamos vírgulas anteriormente, para marcar uma nova oração que começa, então eu opto por usar ponto e vírgula, ok? Na sequência eu tenho, e Dona Teresa, como sempre, ciumenta. Mais uma expressão adverbial, esse como sempre aqui. Aí eu separo também por vírgulas intercaladas, ok? E vamos às regrinhas à vista. Então, nós entendemos, a partir disso, que nós separamos por vírgula aposto, vocativo, locuções adverbiais e sequência de ações, beleza? Para fechar, eu trouxe mais alguns exemplos para a gente dar uma olhadinha agora em forma de frases. Você estava radiante na festa, Clara. Aqui é outro exemplo em que eu usei vírgula para separar o vocativo. Dom Casmurro, obra clássica de Machado de Assis, é objeto de discussões até hoje. Observe que eu usei aqui, obra clássica de Machado de Assis, está explicando o que é o Dom Casmurro, então eu coloco uma vírgula antes, eu coloco uma vírgula depois dessa expressão explicativa que é o aposto. Nessa terceira frase, eu tenho, aos poucos, todos foram saindo da sala, naquela tarde cinza de sofrimento.
Então, aos poucos, é uma expressão adverbial, e aí eu separo por vírgula, e naquela tarde cinza de sofrimento, também é uma expressão adverbial, por isso separada por vírgula. E por fim, Maxon corre pelo quintal, esbarra no muro e volta ansioso por liberdade. Observe que aqui eu tenho um verbo, corre, eu tenho outro verbo, esbarra, e tenho outro verbo, volta. Eu tenho uma sequência de ações, uma sequência de orações, e eu separo essas orações por vírgula, exceto a última, obviamente, que eu vou usar o E, a conjunção, para separar. Ok? Deu para entender essas regrinhas que eu separei para hoje? Qualquer dúvida, vocês sabem como me encontrar. Podem perguntar, estarei à disposição de vocês para responder, tá bom? Por hoje é só. Vamos lá. Tchauzinho. Até a próxima.